Fala galera, beleza? Olha só, eu tenho aqui um spoiler do Eiichiro Oda. O próprio Eiichiro Oda chegou a me falar aqui, né? Que ele falou que o Século Perdido, ele tem um péssimo senso de direção. E ele se perdeu na linha do tempo, e ele saiu da sua linha do tempo e foi para o futuro. A Lady Toa que estava ali presente, ela acabou sendo irradiada por resíduos, né, dessa dobra no tempo, e ela acabou ganhando seus poderes. E aí ele foi pro futuro e falou, caramba, tô cansado, vou descansar. E tinha um bebê que não chorava, aí ele entrou no corpo daquele bebê e acabou encarnando, e agora esse bebê é o Zoro, né? Por isso que ele tem um péssimo senso de direção, e o Século Perdido só vai poder voltar para a linha do tempo dele quando o Zoro morrer. E essa é a história. Quem me contou foi o próprio Eiichiro Oda. Ele estava muito cansado de escrever One Piece. Aí ele fez um buraco e saiu aqui em Brasília. Eu vi ele e falei, vamos comer uma tapioca? Ele falou, vamos. Ele gostou tanto da tapioca que ele falou, nossa, vou voltar a fazer One Piece. Aí ele entrou no buraco e voltou lá pro Japão. Brincadeiras à parte. Vamos lá. Isso não é um spoiler, é só uma teoria minha, né? Vamos entender aqui um pouco dessa teoria. O século perdido, o que é o século perdido? É muito estranho a gente pensar num século que foi apagado completamente. As pessoas que viviam ali próximo, né, desse período, elas não poderiam falar assim, caramba, o que eu fiz ontem? O que eu fiz antes de ontem? O que eu fiz 10, 20, 30 anos atrás? Né? E a população mundial inteira iria se questionar, caramba, por que parte da minha memória sumiu? Eu só lembro daqui para lá, daqui para cá eu não lembro mais de nada, né? Então isso seria algo muito difundido entre a população mundial e isso iria se espalhar até hoje. As pessoas normalmente iriam ter alguma coisa, né? Porém, essa história de século perdido, aparentemente a população mundial não sabe nada a respeito, né? Isso parece ser algo que somente os eruditos, pessoas que estudam muito, é que sabem alguma coisa a respeito, né? E outra coisa, como que o século, se ele fosse apagado da memória das pessoas, teria registros, teria livros, teria jornais, né? Teria alguma coisa ali, né? Um diário, alguma coisa, e porém, aparentemente, isso está tudo normal, né? E, inclusive, se o governo mundial tivesse ido atrás de livros, queimado jornais, bom, alguma coisa iria sobrar, né? Para contar a história. Não seria apenas os poneglyphs. Não tem como o governo mundial apagar todos os livros do mundo, né? E uma fruta seria muito forçado. Não seria muito legal uma fruta fazer isso, né? Então teríamos que ter algum livro, alguma coisa, né? Alguma coisa explicando a história. Então, assim, não faz muito sentido um século, né, se perder assim. E outra, se o governo mundial tivesse feito isso, a gente saberia, né, não seria um mistério como o século se perdeu. O único mistério seria o que aconteceu naquele século ali, que o governo mundial quis apagar a história, né? Mas o mistério não é só isso, o mistério é como um século se perdeu também, né? Então, eu acho que se fosse isso, tava, né, parte desse mistério já estava resolvido, ok? Então, assim, o que eu penso, que a minha teoria um século não se perdeu, né? Temos ali o Alabasta mesmo, que tem, né, tem mais de 1000 anos, de história, né? E está tudo registrado, inclusive a sua própria história está registrada nas bibliotecas, né? Então, assim, não é um momento em que o século se perdeu, ok? Ela está lá registrada, né? Eles têm todos os registros, as pessoas vão lá, as pessoas estudam, as pessoas sabem daquele período ali, né? Mas existe uma coisa que foi apagada durante esse século. Um gigante. O gigante, ele fez muita coisa a nível mundial. Foram muitas ações dele.
E é por isso que se chama século perdido, porque esse gigante foi apagado e ninguém entende quais são as conexões dos eventos, né? Como que uma coisa aconteceu, mas calma aí, alguma coisa não está encaixando. E aí, pouquíssimas pessoas deste século, né, que viveram próximo ali, começaram a chamar de século perdido, né, e provavelmente escreveram livros, alguma coisa. Isso foi, né, sendo propagado ao longo dos anos através de pequenos grupos, né, pessoas eruditas que tinham acesso a essas informações, né, algo muito pouco, algo muito exclusivo. Né? Então, assim, foram essas pessoas, mas aparentemente um estudioso de história que não tem contato com esse conteúdo, ele não vai perceber que um século se perdeu, porque a história está toda lá registrada. Né? Só vai perceber quem entender que algumas coisas não estão encaixando neste século. Né? E esse gigante, né, que por isso que eu falo que é um gigante, porque foi praticamente um século inteiro dele fazendo coisas ao redor do mundo, né? Não é uma pessoa normal, é um gigante. Esse gigante era Joy Boy, né? E aí, como que eles apagaram Joy Boy? A resposta é muito simples, né? Através da a fruta da... Nossa, eu esqueci o nome da menina lá que transformava as pessoas em bonecos lá em Dressrosa. Ah, eu esqueci o nome dela agora. Mas enfim, vocês estão vendo que eu não faço nenhuma pesquisa, eu não faço nenhum roteiro para gravar esses vídeos. Vamos lá. Aquela fruta é que foi responsável por apagar Joy Boy. Ele, né, ele virou um boneco, as pessoas não lembram mais quem ele é, né? As pessoas não lembram mais dos feitos deles. Inclusive, vocês podem fazer uma associação, né? O Oda já deixou isso aí, né, muito claro, né? Ele já deixou ali a pista, o easter egg, né? O Kyros. O Kyros, ele também, né, ele tinha um memorial, as pessoas falavam, né, desse grande guerreiro que teve lá, por conta desse memorial que tinha lá, né, porque senão nem isso as pessoas iriam lembrar, mas ninguém sabia quem ele era, né? Por quê? Porque ele era um boneco. E a mesma coisa o Joy Boy. O Joy Boy ninguém lembra dele, ninguém sabe, né? Ninguém, por mais que, pô, ele era uma figura muito importante na história, né? Pelo visto ele fez muita coisa na história, mas ninguém lembra dele, né? As pessoas que conhecem Joy Boy, possivelmente através de algum poneglyph, né? Ou alguma história, né? Como, por exemplo, o Diário de Oden. Talvez alguém tenha algum acesso a alguma coisa assim que descobriram, né? Ou souberam a respeito de Joy Boy. Mas fora isso, ninguém sabe quem é Joy Boy, né? E assim, as pessoas sabem a respeito de figuras tirânicas, né? Como por exemplo os Rocks. Os Rocks todo mundo conhece, não é algo que é apagado assim da história. Porém, né, o Joy Boy foi apagado da história, né? E é por isso que eu digo que o século é perdido, porque o Joy Boy, que fez tanta coisa durante um século, ele foi apagado e ninguém lembra mais dele, ok? Então essa é a minha teoria a respeito do século perdido, né? Ele se perdeu porque Joy Boy se perdeu. Ah, e outro detalhe, a gente não sabe, né, o que acontece quando um boneco quando o boneco se rompe, né? A pessoa morre como boneco e aí já era, morreu mesmo, ou o boneco... A gente viu lá, né, inclusive um depósito em Entulho, aparentemente os bonecos partidos ficam todos lá, já morreram e a pessoa é apagada definitivamente da história, né? Isso é o que eu acho, que um boneco quando se parte a pessoa morre e aí já era, não tem como mais recuperar a história daquela pessoa, né? Da lembrança das pessoas. E sem contar
que isso aí aconteceu 800 anos atrás, então não tem como ninguém mais lembrar, né? Porque mesmo que Joy Boy volte à vida, não tem como mais ninguém lembrar, né? Então, assim, se o Joy Boy foi transformado em um boneco e ele morreu, ninguém vai, não tem como mais ninguém lembrar dele depois, né? E também a sua fruta também reencarnou, e aí, né, a Gomu Gomu no Mi foi reencarnando até os dias atuais, né? E um outro detalhe também, que eu acho que o anime não explorou, né, que o anime não nos revelou, né, não é que não explorou, mas é que não revelou, é se a Sugar, lembrei o nome dela, se ela lembra das pessoas, né, se ela lembra quem eram as pessoas, qual a importância daquela pessoa, a história daquela pessoa, ok? Às vezes os demais não lembra mais de nada. Mas e a Sugar? Será que ela lembra quem ela transformou em boneco? Né? Isso é algo importante também. E a gente nem sabe a idade da Sugar, né? Então são coisas assim que a gente ainda precisa descobrir dentro do anime. Mas é isso. Essa é a minha teoria a respeito do século perdido. O século não foi apagado. O que foi apagado foram apenas as conexões que dão sentido para o século perdido. Tá certo? Então é isso aí. Se vocês gostaram, aí eu faço o vídeo que eu te falei lá da Redline. Eu falei? Não sei se eu falei. Mas tem uma teoria a respeito da Redline, né? Houve uma catástrofe mundial e a Redline foi criada ali. Aí eu faço um outro vídeo, ó. Esse vídeo aqui já tá longo, já tem 11 minutos. Já vai para 12. E aí, qualquer coisa, se alguém vê. E aí, vamos dizer também, agora que se for certo aí, o Eiichiro Oda vai mudar o final, vai mudar a história. Não vai, porque ninguém assiste esse vídeo. Isso nunca vai chegar no Eiichiro Oda. Mas enfim, é isso aí. Valeu, galera. Falou!